Olá, eu quero nesse momento aqui fazer um vídeo. É um vídeo simples para falar sobre o nosso Pai, o nosso Criador. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é do nosso Pai, falar do amor dele que ele tem para com todos os seres humanos da Terra e falar sobre o plano dele, o projeto dele de salvar as pessoas. Porque as religiões, infelizmente, elas criaram uma série de caminhos que você tem que trilhar, que você tem que seguir para poder chegar a uma vontade, assim, para poder fazer a vontade do Pai. Uma série de coisas que você tem que fazer para fazer a vontade do Pai, e depois o Pai nos seguir no final de tudo isso e ainda te dar a salvação. E eu digo para você, o nosso Pai, ele é simples. Ele é uma pessoa mais simples que existe. Por exemplo, veja o Messias. O Messias foi simples? Foi. O Messias nasceu numa manjedoura e não nasceu num berço de ouro. O Messias andou num burrico e não foi num cavalo de corrida, um cavalo feroz, conhecido. Não. Nosso Messias só teve 12 apóstolos. 12 pessoas que o seguiram, que aprenderam a palavra dele, para que depois da morte dele, essas 12 pessoas prosseguissem com o ensinamento dele. Mas o que eu quero dizer é que o nosso Salvador, essa característica que você conhece dele, essa mesma característica é a mesma do nosso Pai. Nenhum momento, por exemplo, nosso Salvador quis ser servido por alguém. Dessa forma também o nosso Pai não aceita ser servido por ninguém. O nosso Pai, ele não criou o ser humano para ficar o tempo todo se ajoelhando, cantando para ele, batendo palma para ele, dançando para ele, como se fosse uma marionete, um boneco sem vida, que não tem vida, entende? Que fica sempre à mercê do seu dono, do seu patrão, ali servindo a ele, fazendo as vontades dele. Nosso Pai não criou o ser humano para isso não, gente. Entenda. O nosso Pai é simples. A única coisa que ele pede para que nós façamos é que nós amemos a Ele, o nosso Pai, amemos o Filho e amemos o nosso próximo. Agora, a condição de você amar o Pai é você amar o teu próximo. Faça bem o teu próximo e assim você vai estar amando o Pai e o Filho. O nosso Salvador falou assim, ó: tudo o que fiz foi para dar exemplo, portanto façai vós também o mesmo. O que o nosso Salvador fez para dar exemplo? Ele não amou a todos que veio até ele? Todos que vinham até ele, que pedia algo para ele, tipo uma cura, né? Eu digo mais isso exatamente, uma cura, assim, que tinham fome, vinham até ele e ele matava a fome. As pessoas que tinham sede, ele matava a sede, principalmente a sede como é que fala? A sede interior, ou seja, a sede de ouvir a palavra do nosso Pai. Então, esses homens, essas pessoas que vinham até ele e que pediam a ele alguma coisa, ele dava, ele servia. Quando ele vai lá lavar os pés dos discípulos, ali é uma demonstração de que ele não veio para servir, para ser servido por ninguém, ele veio para servir. Um homem chega diante dele e fala para ele: Senhor, eu te seguirei onde quer que andares. E ele vira para ele e fala: olha, os pássaros têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas eu, o filho do homem, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, está querendo dizer para aquele camarada de que ele não tem nada para servi-lo. Eu não tenho nada para te oferecer. Quer me seguir assim mesmo? E aquele homem seguiu? Não seguiu. Ele não falou isso apenas porque ele sabia qual era a intenção daquele homem. Mas quando ele falou exatamente isso mesmo, porque a vida dele era essa. Ele não tem nada de material para servir ninguém. Até porque ele nunca prometeu nada. Matéria, nada material, dinheiro, casa, entendeu? Mansões. Ele não prometeu nada dessas coisas para ninguém. Muito pelo contrário, ele só prometeu dar a salvação, a vida eterna, para todos aqueles que conheceu o Pai. Que Pai?
Deus? Que filho? Jesus Cristo? Nananina. Jesus Cristo é um Deus romano. É um Deus atribuído para a adoração de Roma. E não é o nosso Salvador. Deus é Zeus. É uma palavra grega que, quando a Grécia dominou o mundo inteiro, eles pegaram as escrituras e traduziram para o grego. Então, ao traduzir para perpetuar a divindade de Zeus, eles pegaram a letra Z e colocaram eles tiraram a letra Z e colocaram a letra D. Então ficou Deus. Do latim para cá se estabeleceu Deus e não o Pai. Porque a grande realidade é que o nome do nosso Pai todos conhecem apenas como Pai. Esse é o nome dele. Todos aqueles que querem se referir a ele se referem apenas como Pai e não como Deus, porque Deus é grego, é da Grécia, é Zeus. Da mesma forma, é o nosso Salvador, o Messias. Todos que querem se referir a ele se referem como Messias, ou o Salvador, ou o Mestre, porque é isso que as pessoas chamavam ele naquela época. Era de Messias, era de Mestre, Rabi, que é mestre, é a mesma coisa. Então, era dessa forma que o chamavam, mas nunca chamaram de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo naquela época não conhecia, não era conhecido. Jesus Cristo só veio a existir após o período de Constantino, depois de 314, quando Constantino idealiza o cristianismo. Aí sim, o Jesus Cristo é conhecido. Mas enfim, estas são as coisas que eu quero deixar aqui para que você possa observar, analisar bem, tá? Nosso Pai é simples, não há nada demais, não há como é que fala? Não há um antídoto, sabe? Uma mágica que você deve fazer para poder você herdar o reino do céu. Basta você amar o Pai, amar o teu próximo como a ti mesmo e você já está salvo. Porque assim, quando você faz bem o teu próximo, você faz ao Pai que está no céu. Porque foi isso que o Messias falou. Quando a um desses meus pequeninos vocês fizerdes, a mim estarão fazendo. Entende? Então essa é a condição. Mas agora, ir para a igreja, fazer um culto para Deus, dançar para Jesus, isso aí nunca vai agradar o nosso Pai. E você também nunca será salvo por fazer isso. Porque a salvação não vem disso. A salvação vem por você fazer pelo teu próximo. Vem por você reconhecer o teu próximo como ti próprio. Entende? Amar o Pai acima de todas as coisas é você amar o teu próximo como a si próprio. Aí sim você está fazendo a vontade do nosso Pai. Mas fazer culto para Ele, você nunca vai chegar até Ele. Você nunca vai ver o Pai se você continuar cultuando, fazendo culto e libações, porque isso aí foi invenção dos religiosos. Os homens que adoram a deuses do passado, eles criaram toda essa mitologia, toda essa liturgia de culto, de práticas pagãs, para poder adorar os deuses dele, e não o nosso Pai. Porque foi assim que ocorreu. Enfim, pense nisso. Mais para frente a gente conversa melhor sobre essas coisas. Um abraço.